pessoal, começando mais um Talking Day e hoje a gente vai conversar com o Diego Kirsch. Ele é professor, jornalista, sociólogo e desenvolvedor, né, de projetos sociais em escolas, e hoje a gente vai conversar sobre uma palestra dele. Vamos falar sobre o DI nas escolas, com parceria com a Cressol Aliança, e vamos falar então sobre a tecnologia nas escolas. Vamos perguntar algumas coisinhas pro professor, vamos fazer um papo bem legal. Muito obrigada, Diego, por ter vindo. A gente agradece a sua presença. Acho que vai ser um podcast bem bacana, né? Pra gente tirar também algumas dúvidas em relação à tecnologia nas escolas, né? Conversar sobre esse tema que agora é bastante importante, né? Com certeza, eu que agradeço a oportunidade, a parceria, e é sempre muito bom estar aqui em Chapecó, principalmente próximo da comunidade escolar. Vamos conversar. Legal. Você poderia começar, então, se apresentando pra gente? Eu te apresentei ali no início, mas pro pessoal te conhecer um pouquinho mais. Então, há 3 anos, a gente se inseriu nesses projetos sociais, que ele busca levar informação, busca levar conhecimento, busca levar conscientização para as escolas. E um tema que foi surgindo muito tímido, né, muito sem querer, mas nós começamos numa escola e não paramos mais. Então, de 3 anos para cá, nós visitamos o Rio Grande do Sul, nós visitamos Santa Catarina e também o Paraná. Nós passamos em mais de 150 escolas, a maioria das escolas são escolas públicas e acessam, através de projetos sociais, de empresas que têm um fundo de investimento social, que têm uma preocupação social. Nós já estivemos aqui no ano passado, em Chapecó, numa parceria com a UNOESC, e hoje nós temos a grande satisfação de ter uma empresa junto com a gente, que é a Cressol Aliança, que também tem os mesmos propósitos que nós, e nós vamos lá nas escolas jogar essa sementinha, né, esperando que ela dê bons frutos. Bacana. Qual que é, então, a palestra? Conta pra gente qual que vai ser a palestra que vai ser apresentado, então, na próxima semana, na terça-feira, né? Então, conta pra gente sobre o que é a palestra e o que a gente pode esperar sobre isso. Nós vamos começar essa segunda etapa em Chapecó, como eu disse, com a parceria da Cressol Aliança, e a estreia vai ser na próxima terça-feira, na Escola de Educação Básica Genicomel. Então, eu quero agradecer a todas as escolas, também a Coordenadoria Regional de Educação. Nós sempre fizemos com um amparo da coordenadoria. É um projeto muito sério, é uma conversa muito bem pensada, muito elaborada, e nós vamos, geralmente, em todos os turnos da escola, levamos a nossa mensagem, e é sempre muito bom, né, ver o resultado disso. Tanto é que a gente está voltando em muitas escolas. Eu sempre digo que quando a gente termina a palestra, a gente sabe se ela foi boa ou produtiva quando os alunos vêm, quando os professores vêm dar o feedback. Quando não tem esse feedback, opa, hoje eu não fui tão bem. Mas geralmente a gente está tendo bons feedbacks, e aqui em Chapecó foi maravilhoso, né? Então a gente teve já vários pedidos, e graças a essa parceria a gente está retornando a partir da semana que vem. E vamos falar sobre como a tecnologia influencia na vida das pessoas. A vida depois do celular. Então, isso afetou vários ambientes, inclusive as escolas. Nós temos uma legislação recente que ela, pelo menos, dá um amparo para as escolas proibirem ou talvez regularizarem o uso do celular. Mas até pouco tempo atrás, nós não tínhamos essa lei esclarecida e ficava o diz que não diz que, né? E o que eu venho percebendo nas escolas em que eu passei, e a gente nota, é claro que eu fico um dia, às vezes 2 dias, desenvolvendo o projeto dentro da mesma escola, não mais do que isso. Mas nós frequentamos a sala dos professores, nós conversamos com os alunos, e tem algumas escolas, alguns momentos que eles marcam muito. Como eu lembro de uma escola em que eu fui, e ao chegar tinha uma parada de ônibus muito grande, muito larga, e lá estavam os alunos sentados nos bancos ou em cima do banco, né? E todos eles estavam com o celular. Então eu fiz uma foto, eu fui para a palestra e eu disse que eu conheci pessoas incríveis e eles estavam lá. Então isso é muito preocupante, né? Esse excesso de telas, inclusive dentro da escola. Se regularizou, não podemos fugir disso, né? E aí eu chegava há 2 anos atrás, isso nem faz tanto tempo, para alguns diretores, eles não conheciam a inteligência artificial que os alunos já utilizavam. Então essa preocupação que a inteligência artificial ela está sendo maior
maior do que a humanidade, o Albert Einstein falava isso em 1920, que seria extremamente óbvio que a tecnologia será maior do que a humanidade. E quando a gente para pensar, que as pessoas pararam de pensar, e elas estão usando muito dessas ferramentas de inteligência artificial, é essa mensagem. Isso é muito preocupante. Porque o Einstein, até hoje, tudo que ele fez, ele geralmente estava certo. E talvez nesta sua fala, esse seu pensamento que a tecnologia será maior que a humanidade, ele também esteja certo. E há uma preocupação muito grande quanto a isso. Uhum, bem bacana. É um tema que hoje a gente conversa muito, né? Ainda mais agora com a restrição. Inclusive, a gente estava produzindo uma matéria em relação a isso, né? Então é interessante você vir aqui e falar que o tema vai ser sobre isso, porque é algo recorrente, né? A gente fala sobre isso a todo momento, toda hora a gente tá com o celular. Então, conta pra gente, né, nessa sua posição de professor, de sociólogo, né? Quais que são os efeitos do celular nas crianças, né? Isso a gente tá falando sobre as crianças e sobre os professores também. Você percebendo, na sua opinião, quais que são os principais efeitos desse constante contato com o celular na vida das crianças e dos professores também? Vamos falar dos professores primeiro, né? A gente entrando na sala de aula, entrando na sala dos professores, a gente vê muitos professores adoecendo. Há um adoecimento muito maior, né? Então, a fração de professores, né, com dificuldades, com atestados, ele vem aumentando cada vez mais. Isso é reflexo da sala de aula. Então, a sala de aula, ela passou por uma dificuldade muito grande nesses recentes anos, né? E tem muito a ver com a tela, tem muito a ver com a tecnologia. E reflete, claro, no trabalho do educador também. Para as crianças, a gente sempre costuma dizer coisas tão óbvias, né? Mas o óbvio também precisa ser dito, né? As telas elas deveriam ser limitadíssimas para as crianças e acaba sendo às vezes uma babá, às vezes acaba sendo uma forma do pai também poder ficar no celular, da mãe também poder utilizar. E eu me preocupo muito com isso, porque a criança ela precisa jogar para fora a sua imaginação. E a tela faz exatamente o oposto. Ela enche aquela criança de informações e ela não coloca nada para fora. Ou seja, né, ela vai ter consequências de aprendizagem, né? Ela não está treinando o cérebro, porque o nosso cérebro ele é como o nosso corpo, a gente precisa exercitar ele, né? E ele acaba recebendo tudo pronto. A criança recebe tudo pronto, ela tem dificuldade de dormir, dificuldade de se relacionar, e isso talvez seja a maior preocupação que exista nas crianças pequenas, né? Então é inadmissível uma criança de 1, 2 anos estar ali rodando a tela, né? E eu gosto de contar uma história que eu tenho uma bebezinha em casa, que não é mais bebê, né? E aí eu cheguei em casa um dia e ela queria brincar de esconde-esconde, ela tinha uns 2 anos. E a gente brincou, 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 né? E ela estava toda feliz, toda alegre, com os olhos brilhando, aquela felicidade tão pura. E já era muito tarde e eu precisava tomar um banho, eu queria relaxar, eu queria descansar para depois poder dormir. E eu lembro que naquela ocasião ela assistia muito o Pequeno Urso, que era um desenho Uhum. de pouco estímulo. E eu peguei o celular e eu separei o Pequeno Urso, né? E dei para ela o celular e a primeira coisa que aparece é o anúncio. E quando ela viu o anúncio, ela jogou o celular na parede. Então, assim, é muito incrível como a tecnologia, em poucos segundos, ela consegue transformar o ser humano em alguém que não é humano, alguém que se transforma rapidamente. E isso não tem a ver só com as crianças, tem a ver com todos, né? Então, hoje nós temos uma dependência. Eu gosto de dizer que é um vício, né? É um vício que se tem, e o vício a gente poderia associar, não sei se é a melhor comparação, mas ao vício de bebida alcoólica, por um exemplo. Você pede para a criança sair do celular, qual é a reação dela? Você pede para alguém que é dependente de álcool parar de beber, qual é a reação? São reações semelhantes, né?
reações de sentimentos não tão legais, né? A negação, a raiva, e aí isso caracteriza um vício, né? Tem até Uhum. uma escala que eu gosto de usar, claro que é algo que a gente fala superficialmente, né? Que a pessoa, o tamanho do vício a gente mede nessa hora. O pai pede para o filho sair do celular, o professor pede para o aluno sair do celular. Se ele guarda, se ele fica com raiva, chateado, se ele fica com mais raiva, se ele devolve uma violência verbal, devolve uma violência física, a gente consegue medir nesses níveis o quão grande está o vício. É interessantíssimo esse tema. Uhum. E o brasileiro, ele é um dos campeões de uso de celular. São aproximadamente 7 a 8 horas por dia, em média, o uso de telas no Brasil. Então, nós temos uma preocupação muito grande. No Brasil também nós não temos legislações que limitam, por exemplo, jogos online, apostas, nós não temos controle de redes sociais tão eficaz quanto países que são mais desenvolvidos intelectualmente e culturalmente também. Perfeito. É interessantíssimo esse tema, como eu já havia falado. É algo que, enfim, afeta. Mas eu tenho um questionamento. Você falou então sobre a parte ruim. A gente pode dizer que os sentimentos ficam desproporcionais quando a criança ela tá utilizando muito o celular. Mas tem alguma funcionalidade para tecnologia para as crianças e também para os professores na sala de aula? Qual a parte boa da tecnologia nesse caso? A tecnologia tem muita coisa boa, né? Uhum. Se a gente for analisar desde para o professor, né, preparar uma aula, usar a inteligência artificial, ela não vai substituir a inteligência humana, mas ela otimiza muito, ela dá ideias, dá criatividade, ela dá exemplos, ela facilita trabalhos mais recreativos, mais lúdicos, né? Facilita muito o desenvolver de atividades, né? Da mesma forma, as crianças também têm nas telas o aplicativo de idiomas, tem aplicativo de matemática. O grande problema é que os pais não ficam do lado da criança olhando o que ela está assistindo e rapidamente ela se distrai. Porque eu costumo dizer que o celular é a coisa mais interessante que existe, né? E ela está sendo mais interessante que a família, quando a gente vê a cena de 4 ou 5 pessoas da mesma família, pai, mãe, filhos, todos sentados no celular, no sofá, e todos estão com o celular. Uhum. Ele é interessantíssimo, ele é mais interessante que a família, que o trabalho, que a viagem. Às vezes a pessoa está viajando, né? E essa dependência de exposição também, ela é prejudicial. Quando a gente consegue conscientizar sobre isso, que tem muita coisa legal, muita coisa boa, né? Muita oportunidade interessante, a gente consegue melhorar e trazer isso. Eu costumo dizer que quando a inteligência humana e a tecnologia se juntam, isso sempre foi assim. Ele traz coisas boas e coisas que não são tão boas. Vamos lá, vamos aos fatos históricos. O avião. O avião foi algo fantástico, em torno de 1910 por aí, algumas versões do Brasil, outras dos Estados Unidos, não vem ao caso, mas o avião ele nasceu por uma coisa maravilhosa, muito boa, mas ele também foi usado para guerra, Hum. né? Então, os computadores, a tecnologia são coisas muito boas, mas também foram usadas de uma maneira inadequada. E o celular, ele é uma revolução. Ele é um milagre, a gente pode dizer, porque até 10, 15 anos atrás a gente não imaginou que nós teríamos tudo o que nós temos diante das telas que a gente tem hoje, né? E não para de vir coisas novas. Perfeito. Então a gente pode dizer que também é um aliado, é um inimigo e um aliado, né? Depende do uso, né? Ótimo. Antes da gente ir, então, para o convite que eu quero que você faça para o pessoal, eu gostaria que a gente pautasse um pouquinho uma última questão. Quais que seriam, então, as suas sugestões para alguém que tem um filho que aparentemente está viciado em telas? Quais que seriam, então, as suas sugestões para que isso diminuísse ou, né, fosse utilizado de uma forma boa, nesse caso? O vício faz a pessoa resistir muito para sair.
e muitos pais estão desistindo dos seus filhos. Então o filho pede, né? O celular ele tem um padrão que ele nos ensina, ele nos dá tudo que a gente quer, na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, e quando a gente recebe, parece que não está bom. E aí isso também se aplica para todas as coisas, né? A criança vai no mercado, a criança vai querer escolher o que fazer, o filme, etc., compras e tudo mais. A grande questão é o pai, a mãe ser mãe, né? E dar o seu tempo, porque nós temos muita coisa acontecendo na sociedade. Por um exemplo, hoje as crianças entram na escola com 4 meses e elas saem com 20. Elas ficam 20 anos dentro de uma escola. Aí por isso que chega lá no ensino médio, elas estão exaustas, cansadas, enjoadas, elas estão entediadas da escola e o ensino médio acaba não sendo tão interessante. E é justamente ali, toda fase tem a sua importância, mas o ensino médio está te dando um ensaio para a vida adulta, né? E como é que você chega ali, né? Então, eu gosto de seguir esse raciocínio para justamente dizer que eu perdi o raciocínio. Deixa eu pensar. O que eu falei? Das sugestões, né? Das sugestões. Uhum. Aí, tá. E aí, quando o que nós estamos mostrando para essa criança, né? Que nós estamos botando na creche com 4 meses. Que muito provavelmente, quando chegar a vez dos nossos filhos nos cuidarem, eles vão fazer a mesma coisa, vão nos colocar na creche. Porque inconscientemente eles estão percebendo isso. E por que nós estamos fazendo isso? Né? Pelo consumismo, né? Pai e mãe precisam trabalhar, a família está querendo muitas coisas e dentro das coisas muitas tecnologias. Então limitar as tecnologias é um ato de coragem. Enfrentar os filhos, né, brabos, nervosos, até mesmo viciados na tela é um ato de coragem, né? A melhor receita é dar um tempo de qualidade, porque a criança, se você deixar o celular de lado, ela só quer o teu tempo, né? Geralmente ela quer o teu tempo, ela quer brincar, ela quer atenção. Chega a visita, ela quer chamar atenção, ela quer ser vista, ela quer ser olhada. Só que quando você dá um celular, como eu disse antes, o celular, infelizmente, é a coisa mais interessante que existe, e o celular está trocando o carinho de mãe, carinho de pai, e aí você está criando uma pessoa que não tem memórias afetivas. E o ser humano precisa de memórias afetivas para ser humano. Então, apesar de todas as coisas mudarem, se desenvolverem, o ser humano continua sendo humano. E aí nós estamos chegando a um momento que nós temos seres humanos que vêm com instintos primitivos em um mundo de tecnologia avassaladora e não está combinando. Então, a sociedade está tendo alguns problemas, as famílias estão tendo problemas, e a base das famílias, apesar de todas terem problema, né, a base das pessoas é na família, e a família precisa rever, né, cortar telas, ter a caixinha, cancelar assinaturas de filmes, streaming, reduzir o acesso dessas tentações. Perfeito. Então, acho que a gente pode sugerir que é ir limitando aos poucos, né? A gente sabe que quando alguém tá muito viciado em alguma coisa, tirar de uma vez não funciona, talvez, né? Aquele tirar de uma vez. Então, acho que dando mais o seu tempo para a criança, né? Tirando um pouquinho o celular, mostrando que às vezes a interação é bacana, né? Dando esse equilíbrio, porque como a gente falou, é algo bom e também pode ser algo ruim, depende da forma que a gente utiliza, né? Então, muito legal, muito bacana. É um tema, assim, interessantíssimo. Não é à toa, né, que hoje é uma das palestras mais vistas, né, nas escolas. E eu gostaria, então, que você convidasse o pessoal, falasse, então, o dia, o horário que vai começar, bem certinho pro pessoal. Então, vamos lá. Nós temos o pontapé na Escola de Educação Básica Geni Comel, que vai ser às 10 da manhã e às 3h30 da tarde. E as demais estão sendo agendadas, né, conforme o cronograma também da Secretaria de Estado da Educação,
Nós vamos contemplar 8 escolas nesse momento, né? E vamos também dar preferência a escolas onde a gente não esteve com essa palestra. Aonde a gente está voltando, nós estamos com a parte 2, então falando muito de tecnologia, principalmente inteligência artificial, com o intuito de daqui 10, 15 anos a gente poder olhar para os nossos alunos e pensar, quem sabe algum deles vai ser o médico que vai me atender. E eu vou querer que esse médico use a inteligência própria e ele não pegue um celular e fique pesquisando o que ele precisa fazer para me tratar. Perfeito, muito bacana. Bom, adorei essa conversa, eu tenho certeza que as palestras vão ser muito produtivas, então fica aí um convite para o pessoal, né, o DI na escola, com parceria da Cressol Aliança. É um projeto maravilhoso, né, que incentiva as crianças a ter esse olhar atento sobre a tecnologia, e os pais e professores também, né? Muito bacana. Diego, foi ótimo conversar com você. Esse tema aí dá pra gente conversar por muito tempo, né? Muito. Obrigada. Mas a gente agradece muito a sua presença e sucesso na sua palestra. Perfeito. Obrigado pela Obrigada. oportunidade e nos vemos por aí. É isso aí. Bom, pessoal, ficamos aqui em mais um Talking Day. Para vídeos como esse, acesse o nosso canal no YouTube Diário do Iguaçu. Até mais!